Uma das preocupações que às vezes nos vem à mente quando começamos a pensar sobre a igreja, uma igreja já com 61 anos, não é uma igreja ainda velha, mas é uma igreja que tem uma boa caminhada aí já de fé, de experiências, de serviço à causa do Evangelho, é porque nós começamos a pensar e às vezes nos preocupamos por que alguns, logo que chegam junto ao Evangelho, logo que são alcançados junto à fé, começam a viver suas transformações, as suas mudanças, sua vida vai tomando novos rumos, novos princípios e valores, e porque outros, o tempo vai passando, passam-se 10, 20, 30, 40, 60, e as transformações não vêm. Porque alguns cooperam tanto com o reino de Deus, crescem tanto no relacionamento seu com o Senhor, ficam tão entusiasmados com o Evangelho, e porque outros não. Nascem de novo, o ano segue, e os anos passam, e a gente continua bebezinho na nossa fé, criança ainda no nosso proceder de fé, de envolvimento e responsabilidade com o reino de Deus, de entendimento do querer do Senhor, da vontade de Deus. Batemos tanto a cabeça, somos levados, como a Bíblia mesmo diz, como criança, daqui para lá, por qualquer evento de doutrina. Então, o tempo vai passando e nós vamos nos preocupando com algumas coisas que nós vemos, com a falta, quem sabe, de transformação, de conversões, de mudanças genuínas na nossa vida, na nossa história, ou mesmo o pouco crescimento, o pouco desenvolvimento que temos da salvação tão preciosa que de Deus recebemos. Eu acho que essas coisas se agravam quando nós começamos a pensar em outros que têm grande participação junto ao reino de Deus e à sua vontade. Se formos olhar os personagens bíblicos, aí nós vamos nos assustar um pouco com o envolvimento dessa gente, com quão eficaz foi o seu testemunho, com quão vibrante foi a sua fé, quão comprometedor foi a sua participação no reino de Deus. Muitos personagens bíblicos deram a vida por causa do Evangelho, por causa da igreja, por causa da fé, por causa do nome de Jesus. Nós às vezes temos dificuldade de dar um pouquinho mais do nosso tempo, um pouquinho mais dos nossos dons, dos nossos recursos, dos nossos talentos, para buscarmos mais o Senhor, para crescermos mais diante do Senhor, para sermos instrumentos mais prontos. Nós vemos Davi, o grande rei de Israel, foi levantado por Deus, foi instrumento de Deus para ajudar a estabelecer aí as fronteiras, para fortalecer o reino, para tornar Israel essa nação, que segundo a história, no tempo de Davi, abençoadíssima por Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Nós temos Esther, a rainha Esther, que botou em risco a sua própria vida, a sua própria existência, que não se importou com a sua coroa, mas se colocou lá junto aos soldados, correndo os riscos no campo de batalha. Mas foi um instrumento de libertação, de ação de Deus, de manifestação do querer de Deus, junto a Israel no seu tempo também. E aí podemos citar muitos outros, como o apóstolo Paulo, como João, como Pedro, como Tiago, como Timóteo, pessoas que nas mãos de Deus foram usados, que mostravam a sua maturidade de fé, o seu envolvimento com o reino, o seu amor às coisas de Deus e à igreja. Então nós olhamos essas coisas e às vezes olhamos a nossa vida, o pouco rendimento, a pouca eficácia, e aí nós ficamos um pouco assim assustados. E sabemos que não é privilégio só das personagens do tempo bíblico. Nós podemos lembrar de muitos outros. Martim Lutero, no tempo da Reforma, João Knox, o pai do presbiterianismo, no movimento que faz, com o crescimento da fé, com o avanço do Evangelho, com o enfrentamento das perseguições, das lutas, mas nunca desistindo, nunca deixando para lá, nunca deixando de orar, nunca abandonando o seu relacionamento com Deus, pelo contrário, dispondo por a vida ali. Vemos John Wesley, que orava, que buscava da consagração de Deus para ser alguém importante, e foi na história da igreja. Então há personagens que nos desafiam. E eu sei que na história de vida da igreja aqui também há personagens assim. Quem sabe você pode se lembrar de algum, ou de alguma irmã, de algum irmão,
de uma criança, de um adolescente, de um jovem que por aqui passou e que teve o seu valor de importância, pelo amor que deu, pela dedicação que trouxe, pela responsabilidade, pela maneira sempre muito dedicada com que se envolveu nas suas funções, nos seus ministérios, nos seus dons e talentos, que Deus confiou a sua mão para fazê-lo. Uma grande professora de escola dominical, ou um grande professor que te instruiu, que te ajudou, porque entendeu a grandeza de servir ao Senhor na classe, como professor ou professora, na classe lá de criança, ou jovem, ou casais. Mas eu sei que você deve ter algumas pessoas aí, pessoas que estão conosco ainda, que são membros da igreja, que nos dão a alegria da cooperação fiel e eficaz. E outros que já passaram por aqui, estão em outras igrejas, estão em outras cidades, estão em outros países. Outros que já passaram por aqui, já estão com o Senhor na eternidade, mas que marcaram a história também, porque viveram transformações, porque cultivaram o seu bom relacionamento com Deus, cresceram, se amadureceram na sua fé. Então é o desafio de Deus para nós, e Deus cria alguns mecanismos para isso. Mecanismos que se você, ou se qualquer ser humano procurar usar, vai enriquecer a vida, vai fortalecer os passos, vai ajudar nas decisões, nas escolhas certas, em qualquer caminho, em qualquer área. No conduzir da família, na instrução do filho, no cuidado com o cônjuge, no exercício do trabalho, na busca pelas promoções, né, na vida profissional, no agir nosso e no lidar da nossa vida com os lucros, com os ganhos, com os acertos, com as vitórias, porque até assim o Senhor nos instrui como a maneira certa de nos comportar quando vencemos. Mas também o Senhor nos mostra o que fazer quando perdemos, quando necessitamos de consolo, de esperança, de paz para o coração e para a alma. Isso tudo vem do andar com Deus, do caminhar com Deus, do realizar de práticas espirituais que nos transformam, que nos abençoam. E é por isso que eu quero ler com vocês um texto que é a reflexão do próprio salmista Davi, do rei Davi, que não passava por um tempo bom quando escreveu este salmo, não, ele vivia um tempo difícil. Ele estava se deparando com as suas limitações como pai, como chefe de casa. Absalão, seu filho, havia lhe tomado o reino em Jerusalém, invadido a cidade. O rei Davi não estava no palácio, ele não se assentava no trono, ele estava no deserto, ele estava foragido, fugido do seu filho, que havia pegado alguns dos seus conselheiros, alguns dos amigos do próprio Davi, montado o seu exército e posto Davi para correr. Davi sabia o porquê de todas essas coisas. É porque Absalão sentia a falta do pai que ele precisava ter. Davi foi um rei abençoador, foi um chefe de família, foi um pai que deixou a desejar, como ser humano. E é isso que nos faz pensar que ele, com as limitações dele e as nossas, mas se ele pôde ser o que ele foi, diante de Deus também, nós também, com as nossas limitações, devemos e precisamos ser instrumentos transformados e transformadores. E é lá no deserto, nas cavernas, vivendo as suas limitações e as suas impossibilidades, Davi vai escrever o Salmo 63. É o momento que ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor com muita ansiedade. E a prática da busca por Deus é uma das práticas que transformam a nossa vida, que nos ajudam a crescer, que nos dão uma possibilidade de intenso relacionamento com Deus. É o que nos faz também ver a nossa vida ser transformada, pelo guiar da boa mão do Senhor, que contempla o nosso coração, a nossa vida, que nos abençoa, mas que também quebranta o nosso coração, que também nos instrui no caminho que devemos andar, que tira as incertezas e traz a certeza na instrução sábia da sua palavra, da sua vontade. E Davi então está ali, na caverna, vivendo um tempo difícil, fora do trono, consciente das suas limitações, dos seus erros, das suas falhas como pai. Mas ele busca o Senhor, e ele busca na oportunidade de receber de Deus transformação, mudança,
novos horizontes, novas possibilidades. Para que ele pudesse rever aquilo que ele não fez bem e agora fizesse de maneira correta. Para que ele pudesse reparar os erros, para que ele tivesse condição de receber de Deus possibilidade de vencer aquilo que o vencia e de conquistar aquilo que ele havia perdido na sua casa. Então eu quero ler com vocês no Salmo 63 os 4 primeiros versículos. Eu quero convidá-los a ler juntos comigo. Nós vamos ler então numa só voz. Salmo 63, verso de 1 a 4. Se você não encontrou ainda, dá tempo de você acessar pelo celular ou você folhear a sua Bíblia aí. Esse texto não vai ser projetado, você tem que acompanhar na leitura na sua Bíblia, tá bom? Vamos juntos? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Que Deus acrescente graça e ensino do Senhor à nossa vida na reflexão que trazemos da sua palavra. A prática da busca por Deus, uma prática transformadora. Essa é a nossa reflexão, esse é o tema da nossa reflexão nesse momento de culto. Procurar entender o que ia no coração de Davi, o que ele pôde aprender nesse tempo difícil, o que ele recebeu do Senhor em razão da oração que faz, do salmo que escreve, do canto que proclama. E eu quero dizer que a primeira lição que vejo nesse texto, irmãos, é que a prática da busca por Deus exige exclusividade. É bem possível que você tenha a habilidade de fazer 1, 2, 3 tarefas ao mesmo tempo. Tem se dito que as mulheres são mais habilidosas nessas coisas. Elas carregam o filho no braço, elas mexem a panela com uma mão, elas atendem o telefone e fecham um grande negócio aí, particular, tudo ao mesmo tempo. E não deixa a comida queimar. E não perde o tempo. E consegue fazer com que a criança não chore. E que os homens não, que os homens são mais difíceis para essas práticas. Que o homem só consegue abrir uma gaveta de cada vez. Então ele só pode se concentrar em uma tarefa de cada vez. Se ele tentar fazer diferente disso, as coisas não vão sair muito bem. É bem verdade que com o avanço da tecnologia nós estamos sendo obrigados a fazer mais de uma coisa de uma vez. Nem sempre é muito certo, mas às vezes sempre estamos digitando alguma coisa lá, uma mensagenzinha, né, no celular para alguém e dirigindo, o que não devemos fazer. Digitando, olhando um recadinho que recebemos aqui e desenvolvendo uma atividade no trabalho, o que também eu não acho muito próprio que seja feito. Às vezes estamos aqui conectados com Deus, e alguém está se conectando com o resto do mundo por aí, com o uso do celular, da internet, e todos os recursos que essas redes sociais trazem para nós. Nós estamos sendo forçados a fazer mais de uma coisa uma vez só, ter mais de uma tarefa. Mas o que Davi está dizendo aqui, nesse momento, ele está dizendo: Senhor, a prática da busca por Ti, que é eficaz e que é transformadora, é aquela que requer exclusividade. É aquela que eu adoro o Seu nome, que eu busco a Sua face, quando eu não estou fazendo mais nada, mas eu reservei um tempo só para fazer isso. Às vezes nós cantamos no banheiro, enquanto tomamos o nosso banho e adoramos a Deus. Isso não é problema. Você não está errado nem errado, pode até desafinar. Deus aceita e recebe a sua adoração também. Mas quando nós nos colocamos aqui no templo para cantarmos juntos, é diferente de quando você canta lá. Porque aqui você reservou um tempo para fazer isso com exclusividade. Você não está fazendo nenhuma outra tarefa. Você não está cuidando da sua higiene pessoal. Às vezes você pode orar enquanto dirige.
especialmente se não fechar os olhos. E não há problema nenhum nisso, e Deus pode responder a sua prece. Eu acredito que Deus tem respondido muito das nossas orações relâmpagos aí, daquele sentimento do orar sem cessar. Mas quando você resolve atender à vontade de Deus, no que Ele pede de exclusividade, e fecha a porta do seu quarto, e ora ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto, contempla o seu coração e te responde, é um momento diferente para você, na busca por Deus, daquele que você orou lá ao volante. Então Davi está dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Tu és o meu Deus. Ele está tratando com Deus com exclusividade. Não quer dizer que Deus é posse dele. Não quer dizer que ele tenha Deus como aquele que é o gênio da lâmpada, que agora tem que atender os seus pedidos, porque o Senhor é meu, o Senhor me pertence, o Senhor é meu Deus. Não, quando ele diz assim, ele não diz com esse tipo de exclusividade, de posse, de como se Deus lhe pertencesse. Não, ele está dizendo, Senhor, eu não tenho outro Deus para buscar. Eu não tenho outro Deus em quem confiar. Eu não tenho outro Deus a quem render a minha intercessão. Eu não tenho outro Deus que importe para mim, para o meu coração, para a minha alma, adorar, servir. O Senhor tem exclusividade na minha vida. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho outro, não preciso de outro. E eu não quero outro também. Por isso eu te busco. Por isso, na caverna, no deserto, no palácio, no tempo fácil, no tempo difícil, eu busco a sua face. Nós vivemos, irmãos, no mundo cercado de deuses. Tem muita gente adorando muita coisa. Algumas que nós já ouvimos falar, outras que nós desconhecemos. Tem muita gente servindo a si mesmo. O que importa é ele estar bem. É ela ser atendida. Cada um por si aí. E Deus, se quiser cuidar e abençoar, que cuide, que abençoe de todos. Mas eu vou trabalhar por mim. Eu vou me esforçar para alcançar aquilo que eu quero. Tem gente servindo, e Jesus já alertou quanto a isso, ao dinheiro. O dinheiro vale mais que a família. Não importa se a família vai caminhar em frangalhos, em dificuldades. O importa é que eu ganhe bem, que eu banque o conforto, que eu dê a boa escola para o filho, que eu possa dizer o seguinte, eu estou dando o meu melhor. Eu não tenho mais relacionamento com os meus filhos, eu não tenho mais um convívio de conjugal com o meu esposo ou com a minha esposa, eu não consigo tempo para guardarmos boas memórias juntos, mas eu estou trabalhando, eu saio cedo, eu volto tarde, eu pouco vejo a minha família, então o importa é que eu ganhe bastante recurso, bastante dinheiro. E Jesus diz, cuidado, não tem problema em ganhar dinheiro, o problema é o dinheiro ganhar você. Ganhar suas prioridades, ganhar os seus valores. Tem gente que por dinheiro faz de tudo. Pratica crime. Arma, planeja para puxar o tapete desse ou aquele, porque eu subo de cargo. Se eu subo de cargo, eu ganho mais. Não só mais salário, eu ganho mais poder. Eu vou ter mais gente sob o meu comando. E aí também eu atendo um outro tipo de Deus, que é o meu próprio ego, meu próprio eu. Jesus está alertando contra esses riscos. Davi está dizendo, Senhor, eu não quero ter outro Deus. Eu não quero que o poder do governo me controle. De ser rei de Israel. De ser o homem que manda e que tem que acontecer. Que faz o seu decreto e que todos os homens e mulheres do reino obedecem. Eu não quero ser tomado por esse Deus do poder. Eu não quero que as riquezas e as muitas riquezas do meu reino, que tenho acumulado como rei de Israel, me dominem. E governe a minha vida, e direcione os meus passos, e determine as minhas decisões e as minhas prioridades. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu não quero outro. Eu não preciso de outro. Eu anseio, e a minha alma anseia pelo Senhor. Eu quero exclusividade. Quando pensamos, irmãos, em conviver com exclusividade,
num bom relacionamento com o Senhor, nós temos que pensar em relacionamentos que exigem exclusividade. Por exemplo, nenhum casamento dura e vence os embates da vida se o casal não tiver exclusividade. A vida é marcada de ordinários e de extraordinários. Algumas coisas nós podemos viver comum com todo mundo. Eu posso assistir o futebol, o filme, com toda a minha casa, com os meus amigos, lá em casa. Isso é o ordinário de uma família. Eu posso me assentar à mesa e convidar também a minha casa inteira, os meus pais, posso convidar os meus irmãos e irmãs, meus vizinhos, fazer um banquete gostoso, viver um tempo agradável. Num momento ordinário, comum, de alimentação, num lanche, num almoço, num jantar. Mas o meu casamento não vai resistir se eu não tiver aquele tempo de um jantar romântico, pessoal, num momento exclusivo entre eu e Lala, eu e minha esposa. E ela comigo. Porque o casamento é um relacionamento que exige o extraordinário. Algumas coisas que eu tenho que fazer com ela, que eu não posso fazer com ninguém e não devo fazer com o outro. A troca de carícias, o respeito que eu tenho que dar, eu posso dar a todo mundo, mas não pode faltar o meu cônjuge. A consideração, o exemplo, os valores, propósito de bom caráter, que eu devo apresentar com todo mundo, não pode faltar aos meus filhos. O convívio que eu tenho com os meus amigos, eu tenho que abrir também e buscar ter com maior proximidade das minhas filhas e você, dos seus filhos e filhas. Então, o relacionamento, às vezes, ele exige exclusividade, porque ele só vai alcançar a maturidade, ele só vai alcançar a condição de crescimento, de expansão, que vence os obstáculos, se ele viver o extraordinário. Se ele ter o que dizer de um momento que foi separado, de uma situação, de uma circunstância que foi reservada exclusivamente entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Uma amizade, ela não dura e ela não é verdadeira se ela não tem o extraordinário. Se eu disser que eu tenho 1 milhão de amigos, eu não tenho amigo nenhum. Amigos, como diz a palavra de Deus, são aqueles mais chegados às vezes que irmãos. Porque vivem conosco os extraordinários, dos tempos fáceis, dos tempos de alegria, dos tempos difíceis, do momento do choro e do momento do canto. Então, amizade e casamento nos deixa muito bem, assim como exemplo, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não sobrevive por encontros aqui na igreja. Ele não cria a maturidade e as transformações que precisa criar, simplesmente quando nós adoramos a Deus no volante do carro, ou buscamos numa oração relâmpago antes do almoço ou do jantar, ou antes de dormir, porque já estamos muito cansados e começamos a orar hoje e falamos amanhã o amém. É preciso tempo exclusivo com o Senhor. Davi está dizendo, a minha alma anseia por ti. Senhor, eu não consigo passar o meu dia e não reservar um tempo exclusivo para te buscar. A minha alma tem sede do Senhor, como a terra seca tem necessidade de água. Para mim isso se torna prioridade. E não importa se é no palácio, e não importa se é no deserto, nós vivemos os nossos desertos, às vezes existenciais, as nossas crises, as nossas lutas, tantas vezes dificuldades, problemas surgem para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso país, para o mundo. Nós olhamos alguns acontecimentos no mundo e não temos como não buscar o Senhor. São situações de carência, de necessidade de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da paz que Deus dá, da esperança que só Ele pode sustentar. E Deus às vezes nos lança nesses desertos exatamente para isso, para vivermos a exclusividade. Para buscarmos a Deus como a terra árida que necessita da água. Para buscar a Deus com exclusividade, não assim nos nossos relacionamentos ordinários, comuns, mas no tempo extraordinário da nossa vida. O momento em que nós fechamos a nossa porta, a porta do nosso quarto, e nós buscamos a Deus, e clamamos ao Senhor, e adoramos a Deus também ali, e o Senhor
vem então ao nosso encontro com os seus ensinamentos, com a sua graça, com a sua verdade, com a sua bondade e abençoa sempre a nossa vida. Eu não posso buscar a Deus só enquanto eu faço isso ou aquilo. Às vezes nós adoramos a Deus aqui no domingo. Aquele é o nosso Deus. Nós cantamos e proclamamos: Senhor, nós não queremos outro e nós não temos outro. Mas quando nós botamos o pé para fora do portão do templo, nós começamos a pensar em nós mesmos, em como atender às nossas vontades nessa semana, em como fazer com que as coisas aconteçam exatamente como nós gostaríamos, em como conseguir manifestar o poder que temos, a autoridade que temos lá no nosso trabalho, porque isso enche o nosso ego. Ou então nós saímos aqui pensando também nos nossos recursos, como ganhar mais, como lucrar mais, mesmo que eu tenha que me esquecer de que Deus é o meu Deus, de que Ele tem ensino para mim, de que Ele pede que eu não minta, que eu não roube e que eu não venha de maneira nenhuma ser desleal com ninguém, que eu não busque caminhos tortos, podres e sujos, corruptos como muitos da nossa nação buscam para se enriquecer, fazendo do dinheiro seu fim principal. Não importa o que eu tenha que fazer, contanto que eu lucre. Então, às vezes, Deus é exclusivo para nós só enquanto estamos aqui no templo. Ele é o nosso Deus só no domingo. E Davi está dizendo que não. Fala: Senhor, estou aqui. Nem mesmo sei se é domingo. Mas eu quero dizer que eu quero viver exclusividade com o Senhor. Eu quero buscar o Senhor reservando um tempo oportuno. Eu quero buscar o Senhor com o coração firmado na obediência à sua palavra. Eu quero viver a minha vida alicerçado em todas as vontades, em todo o querer, em toda a instrução que Deus tem, porque eu acredito que esse é o melhor caminho. Às vezes, nós pensamos que o melhor caminho é o caminho largo, é o caminho das facilidades, é o caminho onde nós podemos mexer os nossos pauzinhos e atender às nossas vontades, os nossos egos. É o caminho onde o nosso poder consegue influenciar esse e mudar a decisão daquele. Mas a Bíblia diz que não, que o bom caminho é o caminho estreito, é o caminho da obediência, é o caminho que segue a vontade de Deus, que tem o Senhor como o Senhor da vida, que preza pela santidade, que zela pelo bom caráter, que procura fazer a diferença, fazer diferente, combater a injustiça, a violência, promover a paz, orar por aquele que te persegue e até, quem sabe, se for preciso, fazer algo em favor dele, dando-lhe pão, oferecendo-lhe água e intercedendo para que a graça de Deus de alguma forma o alcance também com salvação, com misericórdia, com perdão, com bondade, com cuidado. Então, o primeiro ensino, irmãos, que eu vejo é que a prática da busca por Deus, junto a esse momento na vida de Davi, exige de nós essa exclusividade. Segundo, irmãos, é que a minha prática da vida por Deus exige contemplação. E aí eu quero que você se volte de novo para mais um versículo aqui. Assim, verso 2. Eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Irmãos, às vezes nós dizemos como que se Deus precisasse de nós. Por isso, pensamos assim: tu és o meu Deus. E se o Senhor não fizer por mim, eu jamais vou fazer pelo seu reino, pela sua igreja. E se o Senhor não me atender nos meus desejos, eu jamais vou obedecer os seus estatutos e seus juízos. Mas se o Senhor fizer, quem sabe, num dia que eu estiver bem disposto, bem animado, com as coisas caminhando muito bem, com a vida no tempo da bonança, no tempo das grandes e preciosas colheitas, eu vou poder contribuir com a sua igreja, com o seu reino,
e quem sabe assim a sua vontade há de prosperar também nas minhas mãos. Pensamos que se não for a nossa vida, ou se não fosse cada um de nós, o que seria de Deus? O que seria da igreja? O que seria dos trabalhos de evangelização em Cruzeiro ou em Aparecida? O que seria das ações missionárias junto aos nossos irmãos da Missão Caiuá? O que seria dessa gente que viaja por terras distantes, que sofre perseguições, se não fosse a igreja para ajudá-los na oração, na intercessão, no apoio, na acolhida, no sustento financeiro? Às vezes nós achamos que nós precisamos de Deus. Aliás, que Deus precisa de nós. E nos esquecemos que nós é que precisamos dele. Davi está dizendo: Senhor, eu contemplo a sua face, porque eu quero ver os teus feitos. Eu quero contemplar, eu quero presenciar a tua glória. Eu quero poder admirar o realizar grandioso das tuas mãos. E esse Davi mesmo, em outro salmo, vai dizer: porque se não for o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos destruídos. Nossas carnes seriam ficado entre os seus dentes. Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado. Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse conosco, se a sua mão não se estendesse sobre nós, não teríamos paz. Não viveríamos em paz. Não guardaríamos no coração, no peito a esperança. Não poderíamos clamar e aguardar por feitos extraordinários. Então, Senhor, eu quero contemplar a Ti. Eu quero ver o agir das Tuas mãos. Eu quero ter os efeitos do mover dos Teus dedos na minha história. Então, dentro da busca de uma prática espiritual abençoadora, irmãos, que possa transformar a nossa vida, nós temos que trabalhar na nossa história a possibilidade da contemplação do Senhor. E o que é contemplar o Senhor? É fechar os olhos, é ver os anjos subindo e descendo por uma escada que liga a terra aos céus. O que é contemplar o Senhor? É vir ao templo, quem sabe poder aqui, num momento especial do mover de Deus, sentir algo de novo, de diferente, dentro de nós, um arrepio na espinha, um frio e um calor ao mesmo tempo no peito. O que é contemplar o Senhor? Contemplar o Senhor, irmãos, é a possibilidade de buscá-lo, de descobrir as suas verdades, descobrir os seus ensinos, descobrir as suas vontades para nós. É ouvir o que Deus tem a nos dizer. Falar com o Senhor aquilo que nós achamos que precisamos falar. Contemplar o Senhor é o que vivia Adão e Eva no Éden antes da queda. Todas as tardes Deus vinha ao jardim e diz o texto bíblico que eles conversavam e eles falavam, acho que de tudo, e Deus instruiu o homem, e Deus ouviu o homem e a mulher, e ali eles eram orientados por Deus, eram abençoados pela companhia de Deus, e eles eram também, tinham também as suas dúvidas esclarecidas. Contemplar o Senhor é quando colocamos diante de Deus a nossa vida, com o nosso celular desligado, com a nossa TV ou internet apagada, e quando diante do Senhor reservamos um tempo para buscá-lo, como Davi o fez de forma extraordinária. Por isso, irmãos, queria dar aqui umas dicas para vocês, que são boas para nós, que fariam bem para qualquer ser humano, que quer ver os feitos de Deus na sua vida, que quer crescer na comunhão com o Senhor com o passar do tempo e dos anos, que quer, quem sabe, se tornar aquele homem, aquela mulher, a qual Deus separa para uma obra extraordinária e que vive diante de Deus o extraordinário que Ele reserva no ministério que Ele confia a nossa mão para fazer, junto à igreja, em outros trabalhos, fora os portões da igreja. Mas a verdade é que Deus nos chama e Ele nos capacita, Ele sempre nos requer de nós algum serviço, algum trabalho a ser feito.
Então a primeira coisa é agende um momento diário com Deus. Você tem um momento em que você ora e que o celular está desligado, que não tem uma TV ligada e que não tem a preocupação de uma mensagem que está chegando aí, né, no seu celular. Ou que você não corre para atender o telefone se ele tocar. Ou que você não se importa se alguém toca a campainha ou bate palma lá na porta da sua casa. Mas você sabe que esse momento é o momento seu com Deus. Que os seus filhos, que seu cônjuge sabe que esse é um momento de exclusividade sua com o Senhor. Você tem um tempo devocional assim? Se você pudesse ter com toda a sua casa, melhor. Mas se você não pode ter com a sua casa, você tem o seu tempo extraordinário, reservado, diariamente, com Deus. Você ora, você reserva um tempo, 5 minutos, para buscar o Senhor, e exclusivamente o Senhor. Um momento de ler 2, 3 versículos, não estou falando de capítulos nem de livros, mas 2, 3 versículos da palavra de Deus e meditar neles. E ninguém te toma esse horário, e nada consegue te tirar dessa exclusividade, dessa prática abençoadora, da busca por Deus que você estabeleceu. Só assim nós conseguimos contemplar o Senhor, quando nós agendamos um momento e falamos: Senhor, aqui e nesse instante o Senhor é a prioridade para mim. A sua palavra, o buscar o Senhor, está em primeiro plano, e nada e ninguém vai roubar esse privilégio de eu ter comunhão contigo. Se você quer fazer isso e ainda não faz, inicie com 2 ou 3 minutos em silêncio. Feche seus olhos. Se retire lá para o local mais adequado, mais silencioso da casa, do escritório. Fique ali algum tempo em silêncio. Davi, acho que estava quieto na caverna, pensando. E ele começou a recitar esse salmo, a escrever esse salmo. No silêncio do seu coração, no silêncio da sua alma. Quando o barulho do mundo estava cessando. Quando o turbulhão de sentimentos da alma, do coração, estava sendo acalmado. Quando aquelas muitas reflexões, muitos pensamentos que vão na sua mente, estavam agora se apagando, se amansando. E depois de 2 ou 3 minutos, você comece a fazer ao Senhor a sua oração. Depois você abra a sua Bíblia, você lê os seus 2, seus 3 versículos. Depois você torne a orar, coloque diante de Deus aquilo que você acha que é preciso fazer, diante do que Deus te falou. Interceda pelas suas atividades, pela vida dos seus amigos, pelo seu trabalho, e coloque diante de Deus: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu quero contemplar os Teus feitos. Eu quero ver o agir extraordinário do Senhor. Eu quero crescer na comunhão contigo. Eu quero que o Senhor, de fato, me dê a graça, a bênção, de poder ser um servo bom e fiel, uma serva diligente, um instrumento que vai fazer a diferença lá onde eu trabalho, que vai levar da Tua palavra, do Teu amor, para aquele que não conhece o Senhor e que está muito longe de conhecer o amor de Deus, que alcança o perdido, que dá perdão para aquele que peca. São práticas espirituais, irmãos, que mudam a nossa vida e que nos tornam agentes transformadores também da sociedade onde vivemos, do ambiente onde estamos. Por isso, esse seria o grande desafio para nós. É diferente você se assentar à mesa com Deus para um jantar, quando você entende que Ele é o seu garçom e que você só ora para fazer ao Senhor os pedidos que você acha que você merece e precisa receber. Para apresentar o seu menu. Quando você tem exclusividade com Deus. Quando você busca a contemplação de Deus para saber o que Ele tem a te dizer. É como se Deus se assentasse à mesa com você. Ele não vai te servir nas coisas que você quer. Mas você vai cear com Ele. E Ele com você. O que está sobre a mesa, quem sabe que é motivo das suas preocupações ou das suas alegrias,
da sua gratidão, ou da sua reflexão, o Senhor vai dizer: o que é seu é meu. Se são vitórias, eu me alegro. Se são lutas, as suas lutas são minhas também. Se são certezas e esperança, muito bem, nós vamos caminhar juntos com essas certezas e esperanças e vamos esperar que o melhor aconteça. Se são dúvidas, se é angústia, se é incerteza, se é tristeza, suas tristezas, suas dúvidas, suas angústias são minhas também. E nós vamos caminhar juntos, e eu vou trabalhar a seu favor. E você vai ver que o extraordinário é possível viver. Que há algo de Deus além do ordinário, além do comum. Além daquilo que Ele faz para todo mundo, Ele vai fazer para aqueles que buscam exclusividade, que buscam a contemplação sincera da sua face. É uma prática espiritual, irmãos, que nós realizamos aqui na igreja, mas precisamos realizar na nossa vida individual, como filhos de Deus que somos. Porque vai gerar as transformações que ainda não foram geradas. As conversões que nós ainda não vivemos, no nosso jeitão de ser, na nossa incapacidade ou na nossa impossibilidade de fazer, vão ser transformadas. Nosso relacionamento com Deus vai crescer na sua intensidade. Nós vamos ser um instrumento mais útil, mais pronto. E é claro que Deus vai tomar mais vezes nas mãos aqueles que são mais úteis, aqueles que estão mais prontos, aqueles que estão capazes de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque gozam de uma comunhão intensa com o Senhor. De uma contemplação dos feitos de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Não só para a história de uma igreja, mas para a história da nossa vida, como igreja que somos. E para a história do país, na participação da igreja. E para a história lá do seu trabalho, da sua empresa, da sua escola, onde você estuda, porque você está lá e há uma vontade de Deus para ser realizada lá, que há de ser feita a partir da sua vida. E quem sabe nós vamos poder ver algumas mudanças, não só em nós, mas naqueles que estão à nossa volta, na nossa cidade, no nosso país. Quem sabe nós vamos começar a perceber que as coisas mudam de fato, como nós mudamos. Que se intensifica o agir de Deus quando se intensifica a nossa busca e a nossa contemplação por Deus. Que coisas extraordinárias acontecem se nós vivemos o extraordinário do convívio com o Senhor e com a fé. Então esse é o desafio para nós, irmãos, que nós devemos levar em consideração como igreja, como povo do Senhor que somos. Você tem crescido na sua fé? Você tem vivido as transformações? Apesar dos seus muitos encontros com Deus? Será que o que falta não é a exclusividade? Será que o que falta não é a contemplação para poder visualizar o extraordinário? Davi disse: Senhor, eu te contemplo. E eu vejo a tua glória, e eu descubro que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Por isso que o apóstolo Paulo pediu ao Senhor, certa vez na sua oração: Senhor, tira de mim esse espinho da carne que me incomoda tanto. Os anos estão passando, eu exerço a minha fé, eu sirvo o teu nome, mas eu continuo com algo me incomodando muito. E Paulo vai receber do Senhor a resposta: Paulo, não se preocupe com isso. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Continue me buscando. Continue confiando em mim. Continue crescendo no relacionamento sincero, intenso. Continue reservando tempos extraordinários, especiais, exclusivos para me buscar. E a minha graça há de assistir e há de suprir todas as coisas na vossa vida.